Para entender como funciona a divisão com frações, vamos lembrar desta operação lá no conjunto dos números naturais. Por exemplo, 6 dividido por 3. O que significa? Qual o resultado dessa operação? O 6 eu representei por esse grupo com 6 bolinhas brancas. E o 3 por este outro grupo com 3 bolinhas amarelas. E a pergunta é: quantos grupos com 3 bolinhas, que são essas daqui amarelas, eu preciso para preencher as 6 bolinhas brancas? De uma maneira mais simples, você pode se perguntar: quantas vezes o 3 cabe no 6? Então vamos fazer isso com uma sobreposição mesmo, de maneira bem simples. Eu vou considerar essas 3 bolinhas amarelas. Eu vou começar a sobrepor as 6 bolinhas brancas a partir da esquerda. E eu já preenchi uma parte daquele conjunto. Eu vou marcar aqui para manter a organização. Então aqui eu já tenho a contagem de uma quantidade de 3 lá dentro da quantidade de 6. E agora eu vou continuar a contagem. De novo eu consegui preencher mais 3 bolinhas brancas com 3 bolinhas amarelas, completando as 6. Então eu consigo preencher o grupo com 6 bolinhas brancas 2 vezes com 3 bolinhas amarelas. Conclusão: 6 dividido por 3 é 2. Em palavras bem simples, o 3 cabe 2 vezes dentro do 6. Quando eu digo isso, eu estou abrindo mão da formalidade e usando mais a intuição. E a partir dessa ideia, a gente pode começar a pensar: quantas vezes o valor que está à direita do sinal de operação de divisão são necessários para compor o valor que está à esquerda do símbolo da operação de divisão? Vamos pensar em 1 dividido por meio. Este retângulo branco que eu estou indicando na tela, ele representa uma unidade. E a gente vai dividir essa unidade por meio. Ou seja, nós temos que descobrir quantas vezes o meio cabe na unidade. Bom, mas eu vou então dividir essa unidade em metades para ver quantas delas cabem na unidade. Fazendo isso, eu percebo que nós temos uma metade, outra metade. Então são 2 metades. Logo, 1 dividido por meio é 2. Mas tudo bem, e se a gente não tiver só 1 inteiro dividido por meio? E se forem 2 inteiros divididos por meio? Então a gente faz a mesma operação. Agora os 2 retângulos, eles representam 2 inteiros. E se a gente dividir na metade os 2, nós teremos quantas metades? 1 metade, 2 metades, 3 metades, 4 metades. Conclusão: ao dividir 2 por meio, nós obtemos 4, porque existem 4 metades preenchendo 2 inteiros. E se a gente for calcular 2 dividido por 1/3? Bom, vamos pensar primeiro em 1 dividido por 1/3, só para exercitar o conceito. Eu vou considerar o retângulo como sendo uma unidade, e a gente quer saber, ao tentar entender quanto que é 1 dividido por 1/3, quantos terços cabem na unidade. Eu vou então dividir esse inteiro em terços. Se eu dividir a unidade em 3 partes iguais, cada uma delas corresponde a 1/3 da unidade. Então, ao dividir 1 por 1/3, eu tenho 3. E se eu for dividir 2 por 1/3,
Eu vou ter, então, o dobro de 3, que vai ser 6. Nós podemos também pensar da seguinte forma. Eu tenho aqui dois retângulos. Esses dois retângulos correspondem a uma unidade, cada um. Logo, os dois retângulos correspondem a duas unidades. E como eu estou dividindo por um terço, eu quero saber quantos terços tem duas unidades, ou no caso ali, dois retângulos. Esse primeiro retângulo acaba de ser dividido em 3 partes iguais, então cada uma delas é um terço, e esse outro retângulo também acaba de ser dividido em 3 partes iguais, então ele tem mais 3 terços, ou seja, contando ao todo, duas unidades, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 terços. Logo, 2 dividido por 1 terço é 6, porque eu preciso de 6 terços para preencher duas unidades. Se nós imaginarmos que o denominador do 2 é 1, então esse cálculo que nós fizemos sugere, eu disse sugere, não prova, que a divisão de duas frações é obtida multiplicando a primeira fração pelo inverso da segunda. E essa regra, sim, ela é válida.